Olá, nós vamos iniciar agora o nosso vídeo sobre a aula de logística internacional, né? Esse conteúdo você vai encontrar aqui no livro de Martel e Vieira, né? Redes Logísticas, no capítulo 4, certo? Então hoje a gente fez um pouquinho diferente, nós não vamos seguir o slide, né? Nós vamos seguir aqui um mapa mental que eu criei e a gente vai ver aqui acerca da logística internacional, como eu já falei, né? Bom, a logística internacional, ela já não é uma área recente da logística, ela acontece já de há muito tempo, certo? Na verdade, esse movimento de globalização é um movimento que existe desde os primórdios da humanidade, né? As nações querendo fazer comércio umas com as outras, e aí surgiram movimentos aí, os fenícios, né? Na história antiga a gente estuda, as grandes navegações, todos foram com o objetivo de fazer comércio internacional, certo? Aí, assim, o comércio internacional foi sistematizado no final dos anos 50 com a criação da Organização Mundial do Comércio, certo? Então, a Organização Mundial do Comércio, ela disciplinou, sistematizou as regras do comércio internacional. Ao longo dos anos, os países eles se reuniram em comunidades para exatamente facilitar o comércio internacional, o comércio entre eles, né? Formando blocos. Então, assim, um dos blocos talvez mais conhecido hoje seja a União Europeia, né? Ou a zona do euro. Só que a União Europeia já existe há bastante tempo. Ela começou como a União de Países Produtores e Exportadores de Ferro, de aço, né? De metal. Hoje ela conta com a adesão de 28 países. Recentemente aí tem uma polêmica a respeito da saída da Grã-Bretanha, né? Chamado Brexit, o Britain Exit, Brexit. Então essa é talvez, ela é hoje, talvez não, ela é o bloco econômico mais importante do mundo, né? Aí aqui na América do Sul existe o Mercosul, que é formado pela Argentina, o Brasil, o Uruguai, o Paraguai e a Venezuela, né? Mas que também tem como países convidados o Chile, o Equador, né? A Colômbia, certo? Os demais países, Peru. Mas o Mercosul é a zona de livre comércio da América do Sul, certo? O NAFTA, né, que é a área de livre comércio da América do Norte, que é formado pelos Estados Unidos, o Canadá e o México. A comunidade andina, que já se chamou Pacto Andino, que é formado por Bolívia, Colômbia, Equador e Peru, são os países da Cordilheira dos Andes. E uma das mais importantes aí da blocos econômicos da Ásia, porque são muitos lá, né? É o ASEAN, que é formado por Malásia, Filipinas, Singapura, Brunei, Vietnã, Myanmar, Laos e Camboja. Certo? Então, o objetivo desses blocos econômicos é fazer com que os países eles tenham facilidade de comércio entre eles e que eles tenham poder de barganha para comercializar com outros países. Né? Então, assim, não se comercializa somente só com um país, né? Mas com um bloco de países, como se fosse uma, uma cooperativa. Certo? Bom, um país para realizar o comércio internacional ele precisa ter uma boa infraestrutura. Né? E essa infraestrutura ela é formada pela área terrestre, né? Onde você tem estradas, instalações, etc. E principalmente também pelos portos, que são os principais responsáveis aí pela entrada e saída de mercadorias dos países. Né? Bom, os portos eles têm as suas instalações, né? Como a retroárea, a questão da possibilidade de... Retroárea é a área que fica do porto para a armazenagem dos containers, né? E
onde ficam as instalações, os galpões, né, silos, enfim, tanques, onde há a armazenagem dos materiais. Né? Se for material a granel, é no galpão ou num silo. Se for material líquido ou gasoso, são nos tanques e assim por diante. As áreas de influência dos portos, né, elas são essas três aqui, né, o Hinterland, Umland e Vorland, que o Hinterland é a área de influência terrestre, certo? Então, um porto que tem um hinterland muito bom é o Porto de Santos, porque ele está próximo do maior centro consumidor e produtor do país, e ele tem uma influência grande em toda a região sudeste, em todo o Brasil. Né? Tem muita carga que sai, atravessa quase que praticamente o Brasil para ser embarcada no Porto de Santos. O Inland é a área do porto que constitui o porto propriamente dito. Né? A retroárea, que eu já falei, é as instalações de galpão, de os maquinários para carga e descarga do navio, dos navios, né? E o Vorland é a distância desse porto para as principais rotas de navegação. Certo? Então, por exemplo, o porto de Suape, ele tem uma importância, que fica em Recife, em Pernambuco, ele tem uma importância grande e tem um Vorland bom porque ele fica próximo às rotas de navegação, assim como o porto do Pecém, né? O porto do Pecém é o porto mais próximo geograficamente da Europa e dos Estados Unidos. E ele está mais próximo das rotas internacionais que passam pelo Oceano Atlântico. Já a área molhada do porto é a área que é utilizada pelas embarcações para as manobras, né, de acesso ao porto, né, e a atracação. Essa área molhada aqui é extremamente importante. O Porto do Pecém, por exemplo, ele foi construído porque a área molhada do Porto do Mucuripe, ela é um tanto quanto difícil para a manobra e a atracação de navio de grande porte. Então, o Porto do Pecém ele foi construído numa área que tem uma profundidade maior para permitir navios maiores que chamam de maior calado, ou seja, navios que têm uma parte submersa, né, abaixo da água, maior. Né? E ele é um porto offshore porque os atracadouros dele, né, os piers de atracação, eles não ficam na terra, eles ficam dentro do mar. Aí foi construído, né, um pier que é tipo um quebra-mar e lá os navios eles atracam, certo? Bom, a logística internacional, ela tem como missão, né, vencer longas distâncias, certo? Porque os países, eles ficam em continentes diferentes, então as distâncias são muito longas. E aí o gestor da logística, ele tem um papel fundamental, porque ele se responsabiliza pela seleção né, dos transportes, ele é responsável por escolher a empresa, enfim, a forma de transporte, as embalagens de proteção, porque essas mercadorias elas vão ser, como eu disse, transportadas por longas distâncias. Né? Também é responsável pelos seguros, porque toda mercadoria ela tem que viajar segurada. Isso aí independe de ser transportada de navio, ou de caminhão, ou de trem, ou de avião. Toda mercadoria tem que ser segurada para viajar. Né? E também o gestor é responsável pelos pagamentos, inclusive com a dificuldade, né, ou digamos um trabalho a mais, que são as taxas de câmbio, né, que, o gestor tem que se preocupar, porque ele vai operar com diferentes moedas. Né? No nosso caso aqui, a gente trabalha com real, no âmbito doméstico, interno, mas no âmbito internacional você trabalha com dólar, com euro, né? E, por exemplo, quando se negocia com o Japão, a moeda deles lá é o ien, né? Então, tem que haver a conversão das moedas para o euro, para o dólar, para depois se converter de novo para a moeda local. E aí o gestor ele tem que se preocupar com o chamado hedging, que é uma proteção a
ao investimento que é feito, né? Para que não haja perda financeira por conta dessas questões aí nos pagamentos. E, finalmente, o gestor é responsável pela documentação para que a mercadoria ela passe pela alfândega, né? Essas documentações aqui no Brasil elas são bastante complexas, geralmente se contrata é, um responsável, certo? Que ele é um despachante, chamado despachante aduaneiro, que ele vai é, trabalhar com a documentação e vai dar um apoio aí adequado para que a empresa ela consiga fazer o seu embarque e desembarque da sua carga. Certo? Bom, a logística, para ser considerada adequada, né, é preciso que os diferentes modais de transporte, né, eles tenham qualidade, que haja conexões entre os diferentes modais e os portos, por exemplo, né? No caso aqui do Porto do Pecém, existe a conexão do porto direto com o ramal ferroviário, né? A Transnordestina Logística, ela tem um ramal lá ligando a, a ferrovia transnordestina com o Porto do Pecém, então você pode enviar mercadorias que chegam ao porto via ferroviário e também pode receber mercadorias para embarque no porto via ferroviário. A conexão do Porto do Pecém com o aeroporto Pinto Martins é via rodoviária, né? Então a gente tem boas conexões, as estradas estão até num bom estado de conservação, e isso permite a intermodalidade, que é uma característica, né, de todo o porto. O porto ele recebe as mercadorias via marítimo, modal marítimo, mas aí, para que a mercadoria seja distribuída para o país, é preciso que haja outros modais, né? Bom, também, para que a logística seja considerada adequada, é preciso ter boas instalações de armazenagem, agilidade no desembaraço das cargas, quer dizer, a questão da liberação da carga ser rápida, que aqui no Brasil não é, esse é um ponto negativo para nós, certo? A disponibilidade de combustíveis, a tecnologia da informação, com a chamada infraestrutura, né? Que é a estrutura da informação, e uma regulamentação, normas de regulamentação que proporcionem a sustentabilidade do local. Assim como também, né, que o porto siga as normas internacionais de segurança, o ISPS. Certo? O Brasil, ele, na logística internacional, ele se caracteriza por exportar commodities, que são materiais de baixo valor agregado, e importar materiais de alto valor agregado. Né? Dentro dessas commodities, que são materiais de baixo valor agregado, que o Brasil exporta, vende, está a carne de frango, a celulose, que é a matéria-prima para a produção de papel, a soja, tanto a triturada como em farelo de soja, que é digamos assim, um subproduto da soja, certo? O café em grãos, que é um produto de baixíssimo valor agregado, a carne de bovina, né, o açúcar bruto sem estar refinado, o minério de ferro, o petróleo e automóveis. Os automóveis também são considerados hoje em dia commodities, né? Então, o Brasil, esses aqui são os principais produtos da nossa pauta de exportação. Ainda existem outros, né? Mas esses são os principais. E o Brasil importa, ou seja, compra manufaturados, produtos de alto valor agregado. São produtos que são fabricados no exterior, né? Os produtos farmacêuticos, né, que também são de alto valor agregado. Muitas vezes a gente exporta aqui o princípio ativo, que são retirados da nossa flora, né? E ele lá é transformado em remédio e vem para o Brasil e aí a gente paga caríssimo pelos remédios, né? É tanto que há uns anos atrás o governo, via Ministério da Saúde, quebrou a patente de vários medicamentos que eram fabricados no exterior. E o Brasil importa ou compra equipamentos de alta tecnologia, certo? Então isso faz com que haja um desequilíbrio aqui na balança, né? E o Brasil ele tenha ainda muito que melhorar nessa parte da logística internacional, certo? Então é isso o que a gente tinha para falar da logística internacional. A gente espera que você tenha gostado e tenha aprendido e a gente discute as eventuais dúvidas na sala de aula. Tá? Até mais.